Minha grande família, what's up? Estamos de volta 2 contra 1 e vocês já sabem, o vosso homeboy na moto sempre presente. Niga Jacaré, mas... What's up, boy? Oh, eu nunca mais te vi uma grande sangue. Curti com Bila, boy. Porra, mano, já sabes como é que é, pai grande. Respeitar mesmo. Mas agora vai andar só assim. What's up, família? Como é que é? Estamos de volta para saudades vossas, nunca mais. Mas não estávamos parados, estávamos a trabalhar, né? Estamos a trabalhar com certeza. Há muito work. E aliás, vocês têm acompanhado também projetos em que 2 contra 1 tem estado envolvido. E naturalmente são projetos que ocupam bastante tempo na nossa agenda. Mas isso é conversa para boi dormir. Voltamos, estamos aqui para falar sobre o festival Luanda Hip Hop Fest. Dezembro foi um ano dope. Foi um mês. Pô. Até podia ser um ano. Dezembro. Foi um mês extremamente dope. Aconteceu o primeiro festival Luanda Hip Hop Fest. Primeiro de muitos. Houve muita coisa falou-se em torno desse festival, desde a data do anúncio até dias depois do festival acontecer. Então, nós estamos aqui 2 contra 1, não podíamos ficar sem falar desse mambo. E temos aqui alguns tópicos, ou vamos falar um pouco sobre aquilo que foi o Festival Hip Hop Fest, desde o princípio até agora que nós estamos aqui a falar. O festival aconteceu tipo a coisa de 2 semanas, né? Uma semana. Uma semana, foi dia 14. Ainda continua-se a falar do festival, isso é um bom sinal. E aliás, só esse vídeo é a prova de que ainda continua-se a falar sobre o festival. Então nós vamos falar um bocadinho de como é que funcionou este festival. Temos aqui alguns tópicos selecionados e vamos começar agora, David. Primeiramente vamos falar, primeiro tópico, a ideia do festival, boy. Exatamente. 3 labels, né? Se posso dizer. Estamos a falar da Clé, LS e New Vibe. Juntaram-se, né? São labels de entretenimento que o people conhece muito bem. Juntaram-se, né? com a ideia de criar um festival de hip hop, para dar um destaque àquilo que acho que o hip hop já merecia há mais tempo, naquilo que é o panorama da música nacional. Juntaram-se e chamaram alguns parceiros. Nesse caso estamos a falar de nós, 2 contra 1. Estamos a falar de cenas que curto e estamos a falar do mix hip na pessoa do Dino Cross, para dar alguns inputs, dar algumas ideias. E inicialmente também o Fly Squad. E inicialmente a RPL também, para ver então, para discutir um pouco do projeto, um pouco da ideia do projeto, um pouco dos artistas. Até ali, tudo nice. Mas acho que a ideia também que ficou bem patente por parte dessas labels é a sensibilidade que essas labels tiveram em associar-se ou fazer uma parceria com pessoas que de certa forma trabalham para aquilo que é o engrandecimento da cultura hip hop. E muitas das vezes essas labels também recebem muitas críticas no sentido de que sempre que existe alguma cena ligada ao hip hop, nunca trabalham com pessoas que trabalham diretamente com o movimento. Então eles procuraram corrigir essa falha, assim podemos dizer, e associaram-se a pessoas que trabalham dentro daquilo que definimos como cultura hip hop. E o David aqui já fez menção e corretamente trabalhou 2 contra 1, cenas que curto, mix hip hop e inicialmente também o Fly Squad. Inicialmente, porque depois mais lá para frente vamos explicar porque da saída do Fly Squad. Também saída entre aspas, de certa forma o Fly Squad sempre foi dando uma dica ou outra. Mas o Fly Squad sempre foi dando uma dica ou outra. Mas então a ideia basicamente é aquela, como o David teve a explicar, que no meu ponto de vista foi uma cena bué dope, que é dar a dimensão que se exige para uma cultura que representa muito para muitas pessoas, né, que acompanham o movimento hip hop. Então o que aconteceu? Nós reunimos, né, chamaram-nos para uma reunião, nós 2 contra 1 e os outros parceiros, e na reunião foram discutidos vários aspectos, né, que pudessem de certa forma engrandecer o próprio projeto, ou seja, o festival, desde os artistas a serem selecionados, B-boys, os B-boys, e artistas já está do hip hop em geral, do hip hop, procurar saber também mais como é que funciona essa cultura, qual é a filosofia da cultura, naturalmente saber qual é o sítio em que poderia ser feito essa cena, de que forma é que podia ser, de que forma é que podia se criar algo que gerasse impacto naqueles que são amantes da cultura hip hop. Enfim, discutiram-se várias cenas. Outra questão também foi a seleção dos artistas, que artistas é que poderiam fazer parte do primeiro cartaz. Naturalmente muitos artistas bons ficaram de fora, também por uma razão estratégica, né? Alguns deles, e por aí fora foram
foram avançadas várias ideias, algumas se materializaram, outras não, muitas não se materializaram também em função do tempo, né, que se predispôs fazer o festival, e aí a cena rolou mais ou menos por aí, boy. Acrescentar mais não é basicamente esse mesmo. A ideia do festival estava criada, os artistas estavam definidos, MCs, B-boys, ou seja, tudo estava definido. Então a ideia em si estava criada depois dessas reuniões e tornou-se então a cena pública de que dia 14 teria um festival Luanda Hip Hop Fest. Depois disso houve a repercussão. A repercussão, que já é o segundo tópico que nós vamos avançar agora. Segundo tópico, repercussão. A partir do momento que a informação foi disponibilizada, David, houveram várias repercussões positivas, e negativas. Positivas porque a nível, assim, tipo, no meu ponto de vista e a nível da sensibilidade das pessoas, seria um festival que daria muito ao hip hop, a nível de visibilidade, a nível da atração de marcas, a nível do entretenimento. Acho que o hip hop não gera muito dinheiro, não atrai muita coisa. Ou seja, o hip hop, quando tem beef, por exemplo, está em todas as mídias. Estás a ver? Está em tudo que é jornal, está em tudo que é televisão. Mas quando são coisas criativas, boas, não tem esse destaque. Então acho que com Clé, LS, New Vibe a produzir esse festival, é claro que estaria em tudo que é mídia. E seria positivo para os artistas que querem fazer parte, para os amantes de hip hop e não só. E outros aspectos positivos mais. Mas também houve muito aspecto negativo, houve muitas teorias, para cada um com a sua teoria, cada um com a sua dica. Teorias essas que são discutíveis de acordo com o ponto de vista de cada um. Eu não concordo até agora, continuo a não concordar com muitas dessas teorias, de muitos artistas, pessoas ligadas ao movimento e não só. Há quem acha que é usurpar o movimento. Primeiro disseram que iam usurpar a cultura, depois disseram que não, a LS, a Clé, ninguém sabe onde é que tiram o dinheiro, e agora estão a meter nisso, como é que vai ser. Depois eles, um monte de teorias que, no meu ponto de vista, são opiniões e devem ser respeitadas. Respeitam, mas eu não concordava com muita coisa, porque assim, é apenas um festival de hip hop. E eu acho que o movimento hip hop, a cultura hip hop, no meu ponto de vista, não é nós somos amantes e gostamos, mas ele é livre. Então, eu sinto, o que é que eu sinto? Eu vejo muito da parte do pessoal do hip hop, os hip hops, nós somos pessoas que aparentemente estamos abertos à democracia, estamos abertos à crítica, estamos abertos a mais coisas, mas também, estranhamente, somos muito ditadores na nossa maneira de ver as coisas. Somos muito... somos um pouco fechados em algumas coisas, e depois surgem aquelas teorias, eu não consigo perceber. É um festival, o festival aconteceu, tipo, de que forma é que vai se usurpar? Como é que vai se usurpar? Tipo, se a minha velha tiver Combo, por exemplo, vou dar um exemplo. Se a minha velha tiver Combo e quiser dar um festival de hip hop, ela chamar pessoas que entendem do hip hop, ela patrocinar a cena do hip hop, ela pode dar. Esse mambo não é de ninguém, estás a ver? Tipo, o people então tem que acho que o people tem que olhar para esse mambo, tipo, cada um pode fazer o que ele quiser. Agora tu podes aceitar ou não, podes participar ou não. Estás a ver? A cena é essa. Agora, não podem olhar e dizer, não, hoje até que estão a dizer que não, o Cenas e nós, Cenas, e vendemos o hip hop. Mas como é que nós vendemos o hip hop? 4 pessoas. Então, isso mostra às vezes como é que o nosso hip hop é frágil, como é que é possível 4 pessoas, independentemente de terem alguma influência ou não, como é que 4 pessoas podem vender o hip hop, mano? Não funciona. Estás a ver? Não funciona. Então, mas a repercussão negativa foi mais ou menos essa. Surgiu muitas teorias. Se fosse para falar que as teorias, não íamos sair daqui hoje. Dando continuidade à cena da repercussão, naturalmente David aqui avançou mais sobre a repercussão negativa que teve o festival, mas eu vou falar também sobre a repercussão positiva. Muita gente abraçou a ideia do festival, muitos conseguiram perceber que sim, o hip hop precisava dessa montra, né, para mostrar a mais pessoas aquilo que ele representa por si só. Muitos portais, cadeias televisivas, programas de rádio falaram sobre a cena, porque gostaria até particularmente de destacar aqui alguns programas tipo Beatbox, o próprio Mix Hip Hop, shout-out também ao Vui Vui, que prontificou-se também em dar suporte ao festival. Muitas outras pessoas a título particular e também anônimo mostraram também esse love ao festival, e conseguimos perceber que, independentemente de existirem aquelas pessoas mais conservadoras, assim podemos dizer, mais fechadas, que não querem de alguma forma partilhar, né, esse movimento com mais pessoas, existiram também aquelas pessoas que mostraram-se totalmente abertas a colaborações, e a cena fluiu na boa e teve uma repercussão
também fixe do lado positivo. Dando continuidade, então, agora vamos saltar para um outro tópico que é para falar já concretamente sobre o dia do festival. E chegou o dia 14, dia 14 de dezembro chegou e nós tínhamos que estar no estádio dos Cotigueiros. Primeiramente vamos falar sobre a produção, boy. Acho que foi uma produção top. Primeiro, a começar pelo cenário. Eu acho que é dos melhores palcos que eu já vi de hip-hop. Normalmente tem acontecido muitos eventos de hip-hop, desde as batalhas, desde os shows no Cine Atlântico, por exemplo, produzidos pela Master Capa Produções do MCK, shout out. Mas a nível de produção, realmente, temos um cenário em condições, temos uma luz em condições. Acho que é a primeira vez que se fez algo digno daquilo que é a cultura hip-hop. Foi um palco extremamente dope, que levou-se mais ou menos, sendo o hip-hop uma cultura urbana, levou-se aquilo no palco. Tínhamos um palco com o nome de alguns bairros que deram muito mais destaque a nível de rap, a nível de hip-hop. Tínhamos ali um ambiente tipo rústico, um ambiente street. Uma cena street. A montagem do palco, foi uma cena mesmo. Foi uma cena muito forte. Eu nunca vi, e não estou a falar só de shows de hip-hop, mas estou a falar mesmo aquele palco, estou a falar mesmo no geral. Estou a falar mesmo de outros estilos também, estou a falar assim mesmo um palco duro. Estou a falar de tudo, mano. Estou mesmo um palco extremamente duro. Então, nesse aspecto, a nível da produção, a nível do processo criativo, daquilo que é o palco. Acho que tivemos de parabéns. Outro aspecto também foi a segurança. A segurança também teve fixe. Não consigo precisar aqui tipo o número de pessoas que trabalharam na segurança, mas em termos daquilo que era a segurança das pessoas, mesmo até o acesso ao próprio estádio dos Coqueiros, acho que não houve nenhum problema, correu tudo bem. Para pessoas pessoas, por exemplo, que se deslocaram lá com o carro, havia livre trânsito específico para determinadas pessoas. Foi uma cena fixa. Acho que o pessoal, do ponto de vista de segurança, não há muito a se queixar. Naturalmente, por serem pessoas e pessoas são falíveis, ou um outro aspecto, se calhar de forma individual, alguém não se tenha sentido tão confortável com a segurança, mas de um modo geral não ouvimos muitas reclamações, sobre a segurança do evento. Então, do nosso ponto de vista, a segurança teve um desempenho positivo para aquilo que era o festival. A segurança teve fixe, né? E outro aspecto também a nível de produção que já não é positivo, já é um aspecto negativo. Foi a questão do WC para os artistas. WC para os artistas. Tiveram que usaram o mesmo WC que as pessoas que foram assistir o festival usaram, no caso. Isso aqui já é uma palmatória para nós. Atenção, que nós estamos aqui a falar como pessoas que fizeram parte e todas as críticas que estão a ser feitas é para nós também. Ou seja, é uma espécie de autocrítica. Nós fizemos parte do festival na parte da produção e outras coisas mais, mas também fomos ouvindo. Então estamos aqui dos dois lados. Então é uma palmatória, a questão dos WCs, especialmente com os artistas. Aqui também já o nosso pedido de desculpas, né, aos artistas que, de certa forma, naturalmente isso causou um certo desconforto, né, porque é uma situação que não se justifica, né, num evento com essa dimensão, mas estamos a falar de pessoas e pronto, falhamos e estamos aqui a reconhecer a nossa falha, já que em nome da produção toda do festival, o pedido de desculpas e é uma coisa que já não vai tornar a se repetir no próximo festival. E há outro aspecto também que nós gostaríamos de tocar, aliás, outro tópico não menos importante, foram as performances. Vamos começar a falar primeiramente sobre os grafiteiros. Teve um grafite lá na parte de trás, muita gente não viu, porque depois era sobretudo aquelas pessoas que chegaram mais tarde. Um pouco mais tarde, não viram. O grafite começou por aí lá para as 14 e tal, 13, então o pessoal que chegou já à noite não conseguiu ver, porque também era suposto meter uma luz, mas depois já não aquela correria já não aconteceu, então também um pedido de desculpas a isso. Mas os grafites estiveram muito dopes, estão a passar ali na imagem, aí a foto, o pessoal vai ver aí nas fotos. O pessoal fez um trabalho excelente. O pessoal da Vercon e Bell Crew fizeram um trabalho dope. Acho que para a próxima nós temos que ver um sítio melhor, né? Se calhar na entrada, se calhar num sítio onde se faz as fotos. Ou mesmo até no palco, né? Ou no palco, Então, esse é o primeiro ponto, a nível de grafite. Depois também, a nível de DJs, né? A nível de DJs também, tivemos o DJ Calas, DJ Mamen, o Bruno G e o DJ Mix, que no meu ponto de vista tiveram uma performance boa, fizeram um bom
uma boa abertura entre aspas do festival, porque quem abriu de facto são os grafiteiros, né? Que convidaram isso, já foram os primeiros. Mas aquilo que é animação do ponto de vista musical, acho que eles tiveram fixe. Em muitos momentos eles conseguiram fazer vibrar o público que estava presente no local e até aguardar muito mais pela performance dos próprios artistas em si, no caso os rappers, né? Mas eles conseguiram da sua forma agitar o pessoal. Foi uma cena muito fixe. Destaco aqui particularmente o DJ Maman, né? Que tocou com vinil, que fez o scratch e cenas do gênero, que é uma cena bem mais tradicional da cultura hip hop, claramente sem desprimor aos outros DJs que lá estiveram, mas gostaria de destacar o Maman pelo uso da técnica do scratch, etc. Foi uma cena muito fixe. Props também, que eu também queria dar um props ao Omix. Ao tempo que eu estive lá, ao ver mesmo, levantou mesmo levantou. E os DJs também fizeram muito mais daquilo que era simplesmente entreter o pessoal no início. Muitos deles acompanharam também os artistas, né? Porque muitos artistas, infelizmente, não têm os seus próprios DJs, mas tiveram lá os DJs a dar esse suporte e também um shout-out por isso, e foi uma cena também muito fixe. Outro pessoal que nós gostaríamos também de destacar aqui, que do meu ponto de vista deixou-me bem surpreso pela positiva, foram os B-Boys. Mas os B-Boys foram muito, muito dopes mesmo, tipo, tiveram uma atuação do caraças. Levantaram o público, mostraram as suas técnicas e só mostraram mesmo que os B-Boys precisam de muito mais destaque. Exatamente. A nível de tudo. Quer dizer, não é só das pessoas ligadas ao hip hop, pessoas em geral, né? Precisa se dar um pouco mais de destaque aos B-Boys, mas eles também precisam se mexer mais, do meu ponto de vista. E aí eles tiveram uma atuação dope, levantaram o público. A nível de breakdance, né, que são os B-Boys, né? Que são B-Boys e o pop, e o popping também, que é mais já de mãos e não sei o quê. Então também foi muito duro, um grande big props para os B-Boys. Houve muita conversa relativamente aos B-Boys, porque eles não tinham cartaz, porque não estavam passando as publicidades, mas o problema é que a nível tipo de negociação demorou-se muito mais. Primeiro tinha-se um acordo com uns B-Boys, que depois houve umas confusões, depois fomos para outros. Por isso é que não chegou a tempo de ter os B-Boys no cartaz. Já agora também, desculpas ao pessoal dos B-Boys e não só. Sentiram-se de alguma forma tipo excluídos. Não, a ideia não era essa, era mesmo uma questão de negociação. Entretanto, tiveram uma boa prestação então parabéns por isso. Eu também curti bem da performance dos B-Boys. E vamos então agora passar então para a performance dos rappers, boy. Tivemos boas performances, diga-se de passagem. Tivemos artistas que nós assistimos ao espetáculo, conseguimos perceber que houve uma preparação específica para aquele momento. Então de parabéns por isso. Destacamos, eu particularmente, por exemplo, destaco o Kid MC, destaco o Cool Clever, por exemplo. E o que eu senti também é que os artistas, se assim podemos chamar, rappers mais alternativos, onde um circuito mais alternativo dentro da cultura hip hop, não tiveram grandes dificuldades em fazer as suas performances ao vivo, completamente ao vivo. Estamos a falar só de uma base de instrumental e coro, com o artista mandar as rimas na hora. Por quê? Porque já é uma tradição, já é quase que já é uma tradição, né? É o melhor termo, já é uma tradição dentro desse circuito mais alternativo do hip hop, mas dentro da vertente rap. E aí eles tiveram mais uma vez muito bem. Destaco aqui mais uma vez que DMC e o Cool Clever são performances que eu curti bué. Curti sobretudo bué do Cool Clever, porque apesar da idade, né, continua com aquele compromisso bem vincado com a cultura. Também num determinado momento também fez a performance com seu filho, e ali consegue sentir no palco duas gerações totalmente diferentes. E foi uma cena muito fixe, eu curti bué. Eu também curti bué, porque assim tivemos alguns artistas que fizeram playback, outros artistas que fizeram ao vivo, mas eu acho que é muito mais atrativo. Tu estás num festival de hip hop e estás a fazer a cena ao vivo, e tu disseste muito bem, o pessoal mais alternativo é um pessoal que começou mesmo a fazer já as suas atuações ao vivo e mantém até agora sempre, e é bonito. E espaços, por exemplo, como Bahia, o Elinga, não sei o que, contribuem muito para que os artistas tenham essa dinâmica. Também deixa só de destacar mais uma vez aqui o Kid MC, que eu curti bué da performance dele. Por quê? Porque o Kid MC, as músicas que ele interpretou, algumas já um cochito antigas, né, que ele começou o set dele com a pessoa bem me lembro, acho que é com reeducação ou uma coisa assim. Já
não me lembro bem qual é a música que ele começou, mas sobretudo também o facto de muitas dessas músicas exigirem muito do artista do ponto de vista de fôlego, muitas rimas seguidas, e exigia muito do artista, então senti claramente que o artista teve uma preparação mesmo acérrima para fazer parte do festival, e essa é uma cena muito outro muito artista que eu queria dar destaque também a nível de performance foi o Plutónio. O Plutónio teve muito, assim, o Plutónio para mim é daqueles artistas que, para quem tem cultura de festival, eu curto de festivais, eu gosto de ver festivais, gosto de ver shows, shows que eu até posso não conhecer nenhum artista, mas se o nigga tiver uma performance fixe, ele vai me cativar, tá a ver? E o Plutónio tem uma cena que eu acho muito dope, que mesmo que tiver um dread lá que não entende nada de língua portuguesa, ele vai saltar, tá a ver? Ele consegue sentir ele consegue transmitir essa energia. E ele tinha algum, porque assim, nesse festival tinha um público diferenciado, tinha público para todos, do público mais alternativo ou menos alternativo, público que gosta dos mobbers, até o público do pai grande do poeta, tinha público para toda a gente. Entretanto, o Plutónio entrou e tinha o seu público claramente, mas de acordo com a sua performance ele foi cativando os outros públicos e finalmente as pessoas todas que estavam aí no estado dos coqueiros renderam-se ao Plutónio. Grande atuação do nigga, ele vê claramente que é um nigga que está acostumado a esse mambo, a cantar ao vivo, a festivais, e aí esse mambo foi totalmente dope. Naturalmente o que se destaca muito também, às vezes dentro desses festivais, são as performances que levaram o público mais ao rubro, mas dentro de um festival eu acho que isso não é uma cena não diria tão relevante, mas do meu ponto de vista é secundário, porque como o David fez menção e eu concordo, subscrevo a 100%, é que dentro de um festival existem artistas para todo o público. Existe, por exemplo, um artista que só 10 pessoas que conhece, existe artista que só 20 pessoas, e eu acho que o festival é bonito por causa disso, cada um tem o seu público, há artistas que estão em palco e ele particularmente também já sabe que eu não vou levantar esse público todo, porque eu sou um artista ainda se calhar com um base menor, ou sou um artista com um conteúdo mais específico, tipo para público que está lá para ouvir a mensagem, não propriamente para vibrar. Vou dar só um exemplo aqui muito prático, por exemplo, um artista como o Monostério, por exemplo, naturalmente não é um artista, ou um MCK até, em alguns momentos, não são artistas propriamente de meter o público, tipo, a saltar, não sei o que é mais para o público ouvir e perceber aquilo que o artista está a tentar transmitir. E eu acho que isso demonstra eu acho que isso é uma cena fixe, né, para um festival, teres esse equilíbrio entre artistas que estão lá para fazer um público vibrar, que é o meu caso, por exemplo, do Paulelson. Mas a questão do público vibrar, no meu ponto de vista, isso depende do que tu estavas a explicar muito, do conteúdo que tu trazes. Porque tu também metes o público a vibrar com barras. Se fosse, por exemplo, tens um MCK quando entrou só com o instrumental do Sei Lá Cat e do People vibrou. O público vibrou. Mas agora, mas boa parte da performance do MCK, o People teve mais atento. Igual ao Pai Grande também é a mesma coisa. Tanto é que eu senti, até acho que não comentei com o Sanguinário, que o público na parte dele sentiu-se tipo um silêncio, tipo o público quer ouvir as dicas. Concordo contigo, mesmo com o Pai Grande é exatamente a mesma coisa. Tem aqueles artistas que o público quer mesmo ouvir as dicas. Diferente tipo de um Paulel, que pode o coro, saltar mais, não sei o que. Então tem esse mambo. Acho que o bonito do festival é essa cena. A nível técnico, são esses artistas. Agora, um dos grupos que foi muito mais esperado do festival e que o público queria ouvir é a FS. E verdadeiramente a FS teve muito bem, levantou o festival, levantou o People. Acho que foram um dos artistas mais aplaudidos pelo carisma que tem, pela popularidade que tem, muito mais. Indiscutivelmente. Mas a nível técnico, para mim, não foram dos melhores, porque para mim fizeram o que eles já têm feito nas festas e não sei o que é cantar em playback. Né? Claro que as músicas deles são mais conhecidas, mas a nível técnico daquilo que é um festival, tipo a cena do fazer ao vivo, a cena da performance em palco, para mim não foi uau. Mas pronto, foram dos artistas mais aplaudidos, então aí também está também o contraste, né? Que às vezes tu podes ter um artista que tens mais carisma, que és mais conhecido, podes não ter uma grande performance, mas ainda assim o público vibrar e cantar contigo. Embora que para mim ainda é um bocadinho discutível a questão da Força Suprema ter sido mais aplaudida, com a cena do elenco de luxo e
Olha, até nos esquecemos. E da Army, boy. Olha, nos esquecemos também da performance do elenco de luxo. Yeah, Aliás, yeah, também yeah. para meter aí nas quatro melhores performances da noite. Yeah, yeah. Elenco de luxo, top. um grupo de 5 pessoas, né? 6 com DJ, todos fizeram as músicas todas ao vivo, mano. Tipo, notou-se claramente que backs bem feitos, não havia gritaria, não havia nada. Acho que tipo a nível de top. Notou-se mesmo um ensaio, os niggas ensaiaram. Tiveram muito fixe. E foram extremamente profissionais. E a Army Squad também teve dope. Agora também esqueci desse detalhe. A Army Squad também teve dope. Acho que a nível de. Falaste muito bem sobre a cena de ser discutível. Discutível. Eu não sei, sinceramente. E acho que principalmente a parte do elenco. Acho que o elenco deixou cair mesmo mais a casa. Porque, pô, são muitos clássicos. Embora que também não se pode deixar um detalhe de fora, que era também o horário. A Força Suprema subiu para as 2 da manhã. E o público já estava mesmo os tipos esgotados. E o elenco de luxo teve ali quase no meio do festival. O elenco de luxo, mas claramente sem desprimor aquilo que foi a performance deles. A performance foi muito dope. Foi uma cena muito fixe. Um outro desafio que eu também gostaria de lançar aqui, que nós gostaríamos, aliás, estamos aqui a falar em nome da produção do festival, que no próximo ano os artistas trabalhassem mesmo muito a nível de performance. Não estou a falar só a nível de ensaio, estou a falar também a nível daquilo que, por exemplo, são adereços, roupa, que tu podes pôr, aquele era um palco propício. Exatamente, coisas que tu podes adicionar no palco, se calhar mais cedo contactar o pessoal da produção do festival, dizer que vou pôr lá sei lá, uma mobília, vou pôr um sofá, vou pôr não sei o que, tá sabendo? Cena assim do gênero. Então acho que também aqui é um desafio fixe para no próximo ano os artistas terem as suas performances muito bem mais elaboradas do ponto de vista de criatividade. Destacar também um outro artista que foi também o Toy Toy, também teve muito fixe. O Dr. Romeo também teve bem. Naturalmente avançamos aqui alguns nomes que a título particular chamaram-nos mais atenção, mas existem muitos artistas que também estiveram fixe. Destacar também um outro ponto que eu achei extremamente positivo e muito fixe, muito forte, foi o facto do Young Double ter escrito o nome do Benfica no mapa, porque no palco tinha nome dos bairros e não tinha o Benfica, né? Porque são bairros que têm mais expressão a nível de rap, a nível de hip hop. E o Benfica, na verdade, atualmente ele já também vive no Benfica há praticamente 15 anos, se calhar. E atualmente não. Não conseguiste meter o Benfica no mapa, mano. Tipo, eu tentei tipo, cantar um cochito, mas porra, desisti. Ainda bem. Mas o Young Double entrou com uma lata e fez uma cena dopa por tipo bué da atitude dele. Você é como um gajo do Benfica. Não, ele é fudido, não é ser fudido. Não é ser fudido. O Benfica tá no mapa. Bem no mapa, o nigga representou o mambo. Eu até ainda dias em tom de brincadeira conversava com o pessoal sobre a atitude que o Young Double teve. Disse que se fosse nos Estados Unidos, a essa hora ele já teria sentado com o administrador do Benfica, mano. Acertar mesmo cena. Foi uma atitude bué dope. No meu ponto de vista, são esse tipo de atitudes que dão mais base, entre aspas, ao festival. E as pessoas comentam e acho que foi uma cena também bué top. Outra cena também para destacar que eu curti bué foi o facto da Eva Rap Diva ter feito o verso dela da música Final Feliz com o beatbox do Detergente. E a curti bué porque senti nela uma preocupação de preservar aquilo que era a identidade do festival. Já vamos falar mais um bocadinho também sobre isso mais lá para frente, sobre a preservação da identidade do festival. Então curti bué dessa atitude da Eva Rap Diva, tá de parabéns também, um shout-out, boy. E sobre preservar a identidade de artistas, por exemplo, que eu acho que cantaram, que não havia necessidade, no meu ponto de vista, de cantar, por exemplo, Kuduro ou Afro House, porque já são artistas que davam fixe, estás a ver? Nomeadamente a FS cantou dois, aquilo nem sei se é Kuduro ou House. Kuduro Afro House do Diabo Não Fala Comigo. E mais um outro, né? Swag, né? Já não me lembro qual foi o outro. O Yannick Afroman, por exemplo, o Yannick Afroman, quando ele entrou, a casa caiu, começou bem, porque o Yannick é um que tem uma popularidade extremamente rija. E as músicas do Yannick, acho que ele constrói mesmo já pensar tipo, na reação. Em shows mesmo, na reação do público. Estava muito dope. Também acho que não teve necessidade de cantar aquela música que ele cantou. O Plutônio também teve fixe, depois também cantou em um afro, né? Que também no meu ponto de vista não teve. Mas quem cantou? A Tarsis cantou?
TRX. Não, né? Não, TRX Epá, não. yeah, TRX são não. assim os nomes que eu tenho que não havia mesmo necessidade. Yeah. Yeah, não havia necessidade. Só o Johnny Berry, acho que queria dançar. Tipo, Não, Johnny Berry estava tipo a dar os toques dele, mas não cantou. Por isso ele até fez questão de dizer tipo, não, Mas a pergunta dele, no meu ponto de vista, também foi desnecessária. Não, eu sentia que ele queria mesmo tipo cantar, mas não podia, tá a ver? Eu achei mesmo assim, tipo, dos artistas que cantaram com duro no festival de hip hop, para mim foi uma atitude off. Eu acho que era desnecessário, porque são artistas que já têm popularidade, qualquer outro sons iam tocar. Exato. Eu acho que não foi uma cena fixe para mim, foi uma cena negativa. É uma cena malaica no meu ponto de vista. O festival de hip hop foi uma cena negativa. E eu acho que é também uma cena malaica, porque é exatamente aquilo que estamos a falar aquela hora sobre a preservação da identidade do festival. É importante que os artistas tenham essa noção. Por isso é que eu disse que a pergunta do Johnny Berry, do meu ponto de vista, foi bué off, mas eu curti também bué da reação do público, porque o público que estava lá para assistir, para ver performances de rap, é um festival de hip hop, e o rap é uma das vertentes do hip hop, o pessoal quer ouvir rap, e os artistas têm rap, então tem que cantar rap. Quando tiverem num outro festival de música mais genérica, eles podem cantar à vontade. Então também curti bué da atitude do público em tipo, na altura que ele fazia a pergunta, uns se calaram, e outros tipo diziam mesmo que não, tipo, não podes fazer essa cena aqui, porque é importante que se solidifique a marca, né, do festival de hip hop, e até para pessoas que provavelmente venham de fora, tiveram contato com a repercussão do festival, estejam, por exemplo, a vir de fora para ver o festival, saibam que estão aí no festival e vão ouvir exclusivamente rap, vão ver b-boys, vão ver DJs a tocarem só rap, e aí é bem importante tipo, a preservação da identidade. Foi um bocadinho off termos artistas não tão preocupados com isso, estavam simplesmente preocupados em bengar ou em levantar o público ou em ter a melhor performance do festival, e aí não tiveram essa preocupação. Foi uma cena mesmo bué, mas bem negativa. Agora, um outro detalhe também são artistas que cantaram os bifes no show, man. A cena da FS que cantou Urna, que porra, cantou Urna, cantou Diabo Não Fala Comigo. Mas eu vou falar de Urna, que é rap. A Casa Caiu, que temos a Evanda, que cantou a diss track dela para Eva, que a Eva depois subiu com uma capela e ele respondeu. Também foi um momento bonito, um momento muito lindo. E depois tem também a TRX, boy, que cantou o seu primeiro verso do beef deles contra os Mobbers. Como é que tu viste estes moves? Não, achei que foi uma cena nice, eu acho que aí não há nada a esconder, acho que aí não há nada a esconder, acho que é uma cena fixe, acho que é uma cena que o pessoal está a par e o pessoal curtiu, boy, eu acho que a repercussão do público falou por si, o pessoal curtiu desses momentos, e são momentos que, como por exemplo do Young Double, que fazem com que tipo, o show seja comentado, esteja na mídia, e eu acho que é uma cena que é uma cena fixe, curti a atitude deles, eu acho que foi uma cena dope, boy, acho que foi uma cena dope. Então, outro aspecto que também gostaríamos de destacar, desculpa, ainda dentro da cena das performances, acho que já falamos do playback, né? Já falamos. Falamos também das performances que falamos das performances que não curtimos. Até assim, a nível de olhar, tipo, a nível técnico, a performance que eu não curti assim tanto foi a performance do Monastério, por exemplo. Eu também não curti muito. Acho que o Niga entrou tímido, tímido, entrou nervoso. E não teve tão bem. Mais de quem mais olha a performance tens a cena, por exemplo, do Paulelson, que eu acho que ele entrou só preocupado a cantar coros. Fez mais os coros da música. O estádio vai cantar os coros todos. Isso eu acho que a nível de performance esse é muito pobre. Muito off. Tu entras, vais arrebentar só coros, mano. Não tem. Também. Atenção, o Paulelson tem muitos hits que ele podia mesmo cantar. Então acho que ele foi muito preocupado em meter o público a saltitar, em público a cantar as suas músicas e não propriamente de sentir os mamos. Também não curti muito da performance do próprio Johnny Berry. Não curti muito da performance do Johnny Berry. Não curti muito da performance do KG1. A forma também como ele saiu do palco. Fiquei não percebi porque ele saiu do palco daquela forma. Fiquei com a sensação de que a performance dele não chegou, ele não terminou a performance dele, não sei qual é o motivo. Cena que eu também ia dar destaque. Foi uma performance que foi da Elizabeth Ventura. Ventura, as músicas dela, o people não conhecia fixe, mas ela fazia a capela. E o público curtia, mano. Ela tava com muita energia. Ela tava com uma energia fixe, tipo, mandava a capela, as barras mesmo fixe, que o público tava. As músicas dela, o público podia não conhecer, mas quando ela arrebentava a capela, eu acho que para mim o artista tem que ter um plano B num show. Você sabe que começaste assim e estás a sentir que a reação do tipo não está a ser boa. Tens uma outra bala, eu acho que ela fez fixe. Muitas das vezes ela mandou parar o beat e fez a capela, e na capela o público percebeu, o
público aplaudiu. Isso foi, mesmo a Wanda também teve fixe, né? Também teve fixe. Eu também curti bué ainda destacando a Elizabeth Ventura, curti bué da energia, e é importante também se destacar aqueles artistas que, por exemplo, sobem ao palco sozinho, sem ninguém, sem nada. Foi uma cena também fixe da parte dela, curti bué a energia sobretudo. E acho que assim a nível tipo de performances que eu não curti assim tanto, acho que especificamente foram mais essas que eu me lembro, também o festival já foi tipo há uma semana, já coisas que já não estão assim fixe na memória, mas pronto, em suma foi isso. Não destaco muito os grupos, por exemplo, como o TX, como os Mobers, acho que tiveram performances razoáveis, normais, não foram uau, também não foram mais, foram as normais, acho que já tem feito, né? Acho que já tem feito, já tiveram ali no meio, então mesmo a Young Family também. Mas eu destaco a Young Family. A Young Family particularmente me surpreendeu bué a receptividade que o público teve. Na verdade também, se calhar nunca lhes vi ao vivo, foi a primeira vez, também me surpreenderam. Também me surpreendeu bué a receptividade que o público teve em torno da cena da Young Family, tá de parabéns também por isso. Então basicamente sobre as performances, é a cena que nós estamos a dizer, e vamos agora falar sobre... esquecemos de falar sobre alguns aspectos técnicos que falharam. Alguns aspectos técnicos que falharam, acho que do meu ponto de vista o som algumas vezes falharam não, né? Que falhamos. Sim, que falhamos, né? Algumas vezes o som falhou, às vezes há alguns artistas queixaram-se, por exemplo, do retorno no palco, não estava a sentir o retorno, e depois houve uma outra cena que tu estavas a dizer, é que o DJ... a mesa por várias vezes saltava, não sei porquê, mesmo, existem as performances estão disponíveis no YouTube, existem muitas pessoas que gravaram, então e colocaram disponíveis no YouTube, vocês depois podem ir ver, existem muitas performances em que tu sentes mesmo um certo descompasso do artista, com relação ao instrumental. Não sei porque que aconteceu isso várias vezes, mas basicamente foi isso. E também já que nosso pedido de desculpa para os artistas, que de certa forma isso causou um desconforto nas suas performances, é uma coisa que vai ser superada com certeza no próximo festival, boy. É basicamente esse mambo. Agora vamos falar aqui de uma conclusão final do show. É para resumindo a nível de saldo, eu dou saldo positivo para esse show. Com certeza. E foi uma experiência. Eu falo aqui na experiência, falo aqui como alguém que fez parte, que fez parte da organização, independentemente de alguns aspectos negativos, provavelmente vamos melhorar para a próxima. Teve um saldo totalmente positivo. Falo como um apreciador, alguém que saiu de casa para ir ver o show, porque eu assisti mesmo o show, saí de lá completamente maravilhado. O show demorou, acabou às 2. Eu estava bué cansado, mas ainda assim saí de lá mesmo contente, muito alegre. A nível de repercussão também o público abraçou, e foi uma cena fixe, a casa esteve boa. Foi um show mesmo dope, porque eu acho que a nível de motivação deve motivar os artistas, os que fizeram parte. Eu senti que artistas, por exemplo, como um elenco de luxo, acho que isso é muito bom. Eles irem para um show daqueles e terem aquela aceitação, vai desmotivar muito mais, se calhar a voltar, a tirar mambos, estás a ver? E acho que coisas como essas devem acontecer no meu ponto de vista. O pessoal do movimento não tem que esperar provavelmente para o festival, tem que continuar a trabalhar e dando shows no meio do ano. E o festival é uma coisa grande que é só já um culminado de um ano de então trabalho, os artistas a nível individual, cada um tem que fazer o seu trabalho. Quem canta vai fazendo shows, e os artistas que não trabalharam esse ano, o próximo ano tem que trabalhar, porque o próximo ano o critério do show provavelmente já não vai ser o mesmo. Esse ano teve-se um critério que era trazer a união, que era trazer artistas tipo o Cleva, que são artistas lendários, pioneiros, trazer artistas, grupos que foram clássicos, que tocaram muito. Estamos a falar de Calibrados, Army Squad, Elenco, trazer artistas que estão a tocar bué, estamos a falar de TRX, estamos a falar de Mobers, estamos a falar de FS, trazer novos talentos, revelação, estamos a falar de Wami Dongada, estamos a falar de Johnny Berry, estamos a falar de Mono, estamos a falar de Elizabeth Ventura, trazer, temos damas aí, tipo a Eva, ou seja, tem um conceito daquilo que é resumidamente o que tem que se passar no hip hop desde que começou até agora. Foi o que se trouxe, mas provavelmente o próximo ano os critérios já não vão ser. Será mesmo os mesmo que estão a tocar, estão a trabalhar, que vão estar ali nesse cartaz. Então não adianta muito depois virem. Então acho que o people tem que trabalhar, porque esse festival também tem esse papel, motivar. Eu acho que basicamente o David disse tudo. Vou só complementar e dizer que claramente é uma motivação extra para aqueles que amam mesmo de facto essa cultura. O hip
hip hop teve numa montra que já há algum tempo, né, se sonhava ou se pensava e aconteceu, particularmente eu também como parte da organização e acima de tudo como um amante da cultura hip hop, ver aquilo para mim até hoje é uma cena tipo, pô, que eu não acredito como é que nós conseguimos fazer aquela cena, e acredito que para o ano faremos ainda melhor, corrigindo as falhas, melhorar ainda mais ou aprimorar aquilo que teve de bom no festival, reforçar só aquele mambo que o David teve aqui a dizer sobre os artistas trabalharem, não trabalhar com foco no festival, mas acima de tudo fazer um bom trabalho, dar continuidade aos seus shows, fazendo a cena acontecer da melhor maneira. Os artistas que foram bué aplaudidos no festival e que de certa forma já não estão tão no ativo, espero que tenha servido de combustível para voltarem ao jogo ainda com mais power. Falo concretamente, por exemplo, do Elenco de Luxo, o próprio Cook Leva, tem que lançar de novo um álbum, o Cultivar já está mais do que caducado, está aspirado. Então ele tem que voltar a trabalhar, porque notou-se pela receptividade que ele teve com o público, que o público está com ele a 100%. E outros artistas que não tiveram tão bem nas suas performances, como por exemplo o Monostério, que isso não seja, que a experiência tenha valido, né, para melhorar em outros aspectos, e que o pessoal continue a trabalhar para de certa forma, no próximo ano fazemos uma festa ainda mais bonita daquilo que aconteceu então no dia 14. E uma cena também é um ajudar props aos grandes que se juntaram-se ao hip hop, né? Estamos a falar da Clé, LS, New Vibe, afinal de contas isso foi um investimento. Exato. E é mesmo um love, é mesmo um props que um gajo tem que dar. Eu acho que o pessoal também tem de perceber esse mambo. E um conselho para os artistas que não foram nesse festival, que para a próxima tem mais, mas atenção, acho que é muito importante. Para alguns artistas é necessário haver organização. Porque, por exemplo, você está a falar com pessoas que não estão tão ligadas à cena do movimento. Estás a falar, por exemplo, estás a sugerir um artista, por exemplo, ao pessoal da Clé, ao pessoal da LS. E ele vai te pedir, mostra um vídeo, eu quero ver um vídeo. E esse artista nem sequer tem vídeo. Exato. Estás a ver? Esse mambo, tipo, tu podes ser um que canta fixe, mas se não tiveres um espaço onde ele vai ver o teu trabalho, não tens como estar ali. Esse mambo é a nível internacional. Se tu vais para os festivais da Tuga, vais para os festivais, eles têm que te ver, eles não vão te chamar só por te chamar. Tem que ter alguma coisa. Tens que ter trabalho. Então os artistas também devem ser um pouco mais organizados nesse aspecto, de modo a facilitar então a seleção dos artistas no festival. Então basicamente é isso que estamos a falar sobre o festival Angola Hip Hop Fest. Naturalmente, Luanda Hip Hop Fest. Desculpa, estou aqui já problemas. Luanda Hip Hop Fest. Naturalmente tu também fizeste parte deste festival assistindo, claro. Podes deixar aqui também os teus comentários do ponto de vista como é que foi, como é que viste, as tuas críticas. Qual é o artista que mais curtiste, qual é o artista que menos curtiste, quem deve estar no próximo ano indiscutivelmente. E então, família, let's get motherfucking pop, é o vosso momento então de deixarem aqui também vossas contribuições e nós basamos. Façam subscrição, ativem o sininho das notificações, recebam novidades em primeira mão. E é basicamente esse mal.